pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje uma nova série de vídeos para falar com vocês sobre o início da profissão como técnico de segurança do trabalho. Se foi recém-contratado, sabe como iniciar nessa profissão? Nós somos Deise Sprenger E Yuri Machado. e a gente está aqui para compartilhar com vocês as nossas experiências, contar um pouco, sobre esse passo a passo que pode ser seguido logo que a gente entra. Eu vou falar um pouquinho de mim, tenho aí 13 anos de experiência na área, então já passei por algumas empresas, de grande porte, e, enfim, áreas petroquímica, metalúrgica, calçado, confecção. Então, um pouco que a gente conseguir trazer para vocês aqui é muito conhecimento, mas a gente vai tentar resumir para pelo menos dar um passo a passo para que vocês se sintam mais seguros, na hora de atuar, já que a gente sabe que o técnico de segurança tem muita responsabilidade, tem muita coisa aí envolvida nessa profissão, né, Yuri? Exatamente. Então, como a Deise falou, a ideia desse vídeo, dessa série de vídeos, é que a gente consiga suprir essa lacuna que a gente sente ali entre o curso e o início da profissão. Então, falamos aí com propriedade em virtude de termos passado por esse momento assim como vocês, e a gente, uma das razões dessa iniciativa que a gente teve de tentar fazer esses materiais, de criar o Desenrola, o podcast, para quem quiser também acompanhar, era justamente essa dificuldade que a gente sentiu quando a gente saiu do curso e ingressou na profissão e começou numa empresa. Então, eu sou o Yuri Machado, tenho aí 12 anos de experiência na área de segurança e saúde do trabalho. Atuei aí em áreas como, principalmente, a parte de manutenção industrial em áreas químicas e petroquímicas. Já atuei na parte também de sistema de gestão da qualidade, já fui auditor interno de empresas de ISO 9001, de 45, de 14.001 no caso, também já atuei dentro de empresas metalmecânica. Bem, atuo até hoje como docente de cursos técnicos, de curso superior, na parte tanto de segurança do trabalho quanto a parte de engenharia de produção, engenharia de qualidade. Então a gente tem aí uma bagagem para dividir com vocês, e a gente gostaria de fazer isso de uma forma que ficasse o mais lúdica possível para que vocês tenham um bom aproveitamento, para que vocês sintam aí que estão, de certa forma, recebendo essas informações aí por em virtude desses materiais aí que a gente está fazendo, mas mais uma transmissão aí de informações, de conhecimento, do que propriamente um curso de formação. Então, como formação, eu sou engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, possuo pós-graduação aí na área de docência para ensino superior e de ensino à distância, gestão e tutoria. Isso aí, eu atualmente atuo também como docente, então a gente vê muito assim, a dificuldade de quem está realmente iniciando, porque no curso a gente aprende a parte teórica, a gente aprende aquilo que está nos livros, que está na legislação, mas na prática às vezes é um pouco diferente. E é normal a gente se sentir um pouco inseguro, logo que está chegando na empresa, porque é um ambiente novo, às vezes, a pessoa às vezes nunca atuou numa indústria, e aí vai ter uma certa dificuldade de repente com isso, não está familiarizado ainda com aquele ambiente. Então, a ideia é que a gente consiga trazer realmente isso. Eu sou engenheira de produção também, engenheira de segurança do trabalho, de formação, e técnica de segurança do trabalho. Como técnica também atuei ali em algumas empresas, então já passei por essa experiência várias vezes, assim, E eu me lembro de quando eu iniciei o quanto isso era, assim, incômodo, O quanto isso era difícil às vezes, assim, E aqui a gente quer fazer um contraponto para trazer dois cenários diferentes, Uma empresa que tu está entrando que tenha já um SESMIT e uma empresa que não tenha, Ou seja, que o SESMIT é tu, sozinho, aquele técnico que está entrando ali agora. Então, vamos tentar trazer esses dois aspectos para facilitar também o entendimento, Exatamente. Então, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, é importante a gente deixar claro, para quem tiver alguma dúvida ou para quem
ainda está no curso, né, já está prevendo lá como vai ser quando se formar e entrar numa empresa, o que, que é o SESBT. Então, que é o Serviço Especializado, né, em Segurança e Medicina do Trabalho. Então, é um setor dentro de uma organização que ele é composto por profissionais especializados dentro dessas áreas, né? Então, segurança do trabalho e medicina do trabalho. Tá? Então, dentre essas profissões, né, dentre esses profissionais, a gente tem ali o técnico em segurança do trabalho, que boa parte de vocês a gente acredita que estejam acompanhando nosso conteúdo são estudantes ou recém-formados também na área de segurança do trabalho, de técnico de segurança do trabalho, mas nós temos também aí o engenheiro de segurança do trabalho, temos ali também o auxiliar de enfermagem do trabalho, que hoje praticamente não é mais usual que a gente tem, então tem o auxiliar de enfermagem do trabalho, tem o técnico de enfermagem do trabalho, tem o enfermeiro do trabalho também, que é outro profissional que atua em conjunto conosco, e o médico do trabalho também, que é outro profissional aí que cuida, que é o coordenador da área de saúde ocupacional dentro das organizações. Isso aí. A gente vai trazer um passo a passo, né, durante essa série de vídeos, mas fiquem ligados, porque o último passo, né, a última dica que a gente vai dar é a mais importante. Então, acompanhe até o final para pegar essa sacada aí que, na nossa opinião, né, é a mais importante para os técnicos de segurança do trabalho que estão iniciando sua carreira profissional. Então, para começar, né, acho que o primeiro passo, assim, iniciando na empresa, o primeiro passo é conhecer a empresa. Então, não tem como fazer segurança do trabalho sem conhecer a empresa, sem conhecer a organização. Então, tudo isso parte de conhecer o segmento de atuação da empresa. Então, vai mudar se for uma metalúrgica, vai mudar se for um hospital, vai mudar se for lá uma fábrica de calçados, vai mudar se for uma petroquímica. Então, vai depender do segmento de atuação para conseguir seguir todos os outros passos que a gente vai trazer aqui. Então, por isso que é tão importante conhecer a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE da empresa, né? Onde é que eu acho o CNAE? Lá no cartão CNPJ, né? Então, por exemplo, né? E, enfim, vai ter em outros documentos da área também que a gente vai falar depois, mas conhece a classificação nacional, ali, o CNAE da empresa, sua área de atuação, e conheça também as outras atividades que estão envolvidas, porque às vezes a gente vai ter uma empresa que é, sei lá, uma petroquímica, mas dentro da petroquímica a gente tem um setor de manutenção, a gente tem um setor de movimentação de cargas, a gente tem um setor que lida totalmente com produtos químicos, então são várias atividades que estão sendo desenvolvidas, né, ao mesmo tempo, enfim, e a gente precisa pelo menos, né, ter uma noção de todas elas para conseguir iniciar a nossa atuação, porque é a partir disso, de conhecer as atividades, que a gente vai conhecer os riscos, né? Exatamente. Então, como a Daisy introduziu ali, a questão da gente conhecer a empresa é muito importante, e a gente também conhecer principalmente os processos dessa empresa, a gente conhecer quem é responsável pelo quê, né? Então, se a empresa tem 10 setores, eu preciso entender, né, o macrofluxo desse processo, né, de uma forma máxima, assim, qual processo alimenta qual processo, o que é a entrada, o que é uma transformação, o que é uma saída dentro desse processo como um todo da empresa. Então, isso é uma premissa básica, assim, para a gente entender até que ponto a gente pode, digamos assim, não digo interferir, mas até que ponto é interessante que eu conheça aquele processo para eu conseguir trabalhar essa questão de prevenção de riscos. Então, eu preciso ter uma certa profundidade em cada um desses processos, né? Entender de onde vem, para onde vai, o porquê desse fluxo, para que a gente possa, por exemplo, se entender que há uma necessidade de alguma intervenção, de alguma melhoria, saber quem são as pessoas, saber quem são os profissionais responsáveis, quem é o gerente da área, o supervisor, o encarregado, o operacional. Ouvir as pessoas é algo muito importante, assim. Então, não tem como a gente fazer segurança do trabalho sem ouvir as pessoas. A gente precisa ouvir a opinião das pessoas, o que elas acham. Yuri, muitas coisas que as pessoas falam, elas colocam ali muito da visão pessoal, da insatisfação. Enfim, a pessoa às vezes acha que está ganhando pouco, que tinha que ganhar mais, que fula. Enfim, a gente vai ouvir, né? Mas a gente precisa ter este filtro, né? Até que ponto essas informações, e sempre tem alguma coisa que vai nos interessar,
A gente vai acabar absorvendo ali essas informações, filtrando aquilo que nos interessa, como a gente faz na vida com qualquer outra coisa. Né? Possivelmente com esse vídeo também vocês vão fazer em algumas coisas, né? Que o filtro vocês vão acabar ligando e dizer, não, essa informação eu já sei, essa informação para mim já está batida, mas essa aqui para mim foi interessante. Então é interessante vocês, assim como a gente falou, né, ouvir as pessoas, vocês também, é importante que coloquem a posição de vocês, que as pessoas também conheçam a forma que vocês pensam, mas muito cuidado também, a gente está entrando numa empresa, a gente está entrando numa casa nova. Verdade. Né? Humildade, né? Humildade, exato. A gente não precisa saber tudo, né? A gente tem que ter essa humildade de que a gente está aprendendo, de que a gente está iniciando. Então, até já puxando um gancho, assim, né? Numa empresa com o SESMIT, tu vai ter outros profissionais ali com quem tu possa contar, né? E aí eu acho que é super importante, assim, conversar muito com essas pessoas, porque eles trazem uma carga de informação que às vezes não está registrada em lugar nenhum, né? Não vai estar escrito lá no documento os pormenores, né? As informações que fazem parte da cultura, às vezes, da empresa. Então, conversar com esses profissionais, nossa, isso vai ser super enriquecedor, né? Então, quando a gente já tem um SESMIT, vai ter que conversar com essas pessoas, vai conversar com os outros técnicos, né, se for o caso, vai conversar com o engenheiro, com o médico do trabalho. O médico, ele tem ali uma riqueza de informações, porque todo mundo passa por ele, né? Então, é natural que ele tenha ali nas mãos dele muita informação valiosa. Então, tentem sempre arrancar isso, já no caso de não ter SESMIT. E aí, no caso, assim, eu sou o SESMIT, né? Então, a empresa, em virtude lá do dimensionamento do anexo 2 da NR4 e a classificação, né, o CNAE, que a gente encontra lá no anexo 1 da NR4, a empresa, pela necessidade, somente um técnico de segurança. Então, vamos lá, o exemplo agora é você é o único técnico de segurança daquela empresa. Então, o que é importante nesse cenário? A Deise falou um negócio que eu acho legal aqui, né, que é a questão de a riqueza das informações que as pessoas nos passam, mas uma coisa que, sendo você o técnico de segurança, que eu acho primordial, a gente tem que deixar, de certa forma, o fator opinião de lado, no começo, principalmente. Porque o fator opinião, ele vai trazer eu estou falando da opinião própria, nossa, como TS ali. Ele vai trazer uma carga muito das nossas experiências. E a gente muitas vezes não vai conhecer aquela empresa. O que eu recomendo? O fator opinião, ele vai ficar secundário. E o fator primordial, na minha concepção, sejam nesse momento técnicos. Que é o que a profissão de vocês acaba tendo como responsabilidade. E sejam técnicos em que sentido? Qualquer discussão que for entrar, qualquer argumentação que for entrar, é trazer efetivamente da onde tirou, de acordo com a norma regulamentadora. Que nem eu falei com vocês aqui agora há pouco, um exemplo prático. Vocês vão ser dimensionados no SESMIT através do anexo 2 da NR4, que foi consultado de forma prévia no anexo 1 da NR4, qual é a classificação daquela empresa, qual é o CNAE daquela empresa. Percebam, o que a gente passou para vocês aqui agora foi uma informação técnica. Então, em nenhum momento, a gente usou a palavra aqui, eu acho que se dimensiona um SESMIT dessa forma. É importante, então, até para ganhar autoridade, exato, né? Então, por exemplo, assim, a gente está numa época de joga no Google, a gente está numa época que qualquer coisa que vocês falarem, as pessoas vão perguntar, questionar, mas de onde é que tirou? Vamos ver se é isso mesmo. Então, nesse primeiro momento em que o SESMIT é vocês, efetivamente seja um SESMIT no sentido de a transmissão das informações, elas vão ser baseadas em algo. E ser técnicos exclusivamente com o poder da palavra tragam da onde que tiraram e por quê. Porque a opinião de vocês naquele momento não vai importar, porque a regra é clara, é assim que faz. Então esse é um conselho legal que eu acho assim, que credibiliza o que vocês estão falando, dá aquela impressão, olha, ele sabe do que está falando, ele sabe de onde é que ele tirou essa informação. Verdade. Essa pessoa ela é preparada. Então, às vezes é interessante dar alguns passos para trás, no sentido assim, vocês verificaram uma situação que querem fazer uma intervenção. Mas se vocês ainda não conseguem ser técnicos, vocês sabem que ouviram falar no curso, por exemplo. Mas vocês naquele momento não conseguem, é melhor não entrar
discussão, busca primeiro, e depois tu depois chega com a informação quente. Olha, é de acordo com isso aqui que a gente precisa, por exemplo, implementar uma rotina de inspeção em cintos de segurança, tipo paraquedista. Onde é que fala isso? A norma fala que eu preciso fazer inspeção dos meus equipamentos de proteção individual para trabalho em altura. Então, assim, que não saia aquilo como uma opinião, mas sim como uma informação, que eu acho que nesse momento, né, um embasamento para a gente que nós somos a referência, nós somos o CESBIT. E naquele momento não é interessante a nossa opinião, mas sim a bagagem técnica que a gente apresenta, né, e o conteúdo que a gente traz, ele tem que ser embasado em algo, né? Sim. E aí eu acho que uma coisa bem importante, assim, que faz parte desse início é a gente conversar com as pessoas, né? Parece repetitivo falar isso, mas conversar com os trabalhadores é uma das formas tanto de criar proximidade, né? Seja num lugar onde já tem SESMIT ou que não tenha, mas de criar proximidade. E uma das ferramentas, digamos assim, que eu acho que facilita bastante é conversar com os membros da CIPA. Porque, em geral, né, todas as empresas vão ter uma CIPA, né? Se tu tá lá como TS, pode ser que a empresa foi mais restritiva e contratou um técnico para uma empresa com poucos funcionários e tem só um representante. Isso é exceção, mas isso né? é muito Pode raro. acontecer, Assim, né? mas é como eu disse dizendo, provavelmente Já se vocês vai forem ter, contratar né? com o TS, ela já tem uma estrutura para CESP, ela já tem esse pensamento, já tem essa necessidade. Né? Isso. E aí, se não tem a CIPA, vocês já levantam ali um ponto de interrogação. Opa, se não tem CIPA nessa empresa, eu já estou vendo que tem alguma coisa de errado, né? E isso como é que vocês vão saber? Pelo número de funcionários, né? E, de novo, pelo segmento de atuação, né, da empresa. Então, vocês vão conseguir saber lá se tem a CIPA, se não tem, enfim. Mas aí, voltando para esse ponto, conversem com as pessoas que fazem parte da CIPA, né? Interajam com essas pessoas, procurem isso. E um outro ponto também que é bem importante, que vai mudar bastante o comportamento da cultura de segurança da empresa, é saber se ela tem uma ISO, por exemplo, né? Uma empresa que tem uma ISO 45001, por exemplo, ela já vai ter toda uma estrutura melhor e tudo mais. Então, de certa forma, dá uma certa tranquilidade, né, na gente de saber que já existe, enfim, essa preocupação e tudo mais. Até uma 9001, 14001, enfim, as ISOs em si, elas já dão uma certa responsabilidade para as empresas, então também são fonte de informação para vocês, né? Então, a gente trazendo para a realidade de uma empresa que você é o CESBIT. É difícil que uma empresa, que você é o técnico de segurança, o único profissional ali da área, que ela tenha uma certificação de ISO 45001, por exemplo. Né? Então, a realidade que a gente traz aqui é uma realidade de uma forma de empresas menores. Tá? E aí, não tem uma ISO para me dar uma certa garantia, uma tranquilidade, digamos assim. Hoje a gente tem uma legislação, né, que ela é muito similar, ela é muito baseada na questão da ISO 45001, que é a nossa NR1. Né? Então, todo esse escopo da NR1, se a gente parar para dar uma lida lá, ele é pensado no ciclo PDCA, né, que é o ciclo principal que a gente utiliza como referência dentro da norma ISO 45001, na ISO 9001, na ISO 14001. Então, ela é basicamente baseada ali no Plan, Do, Check, Act. Então, planejar, executar, checar, verificar e agir. Então, a gente faz isso o tempo inteiro dentro dessa nova NR1. Então, eu posso tomar ela como base. Eu não consigo, né? É difícil, por exemplo, implementar uma ISO 45001 sozinho, mas eu cumprir a NR1, além de tudo, é uma obrigatoriedade. Então, a gente pode tomar ela como uma ferramenta de trabalho para a gente. A gente pode, não como uma mero cumprimento de legislação, mas se vocês olharem, e eu digo isso de verdade, por ser auditor também da ISO 45001, por já ter participado de implementação de ISO 45001, por já ter atuado como gestor em empresas que tem a ISO 45001, todo o sistema de gestão integrado, então já tive a oportunidade de trabalhar com esse tipo de gestão. Quando saiu a NR1, a revisão
pra gente que já trabalhava com isso, não foi novidade, né? Porque é. a gente já fazia isso no nosso E os dia a dia. outros profissionais comemoraram, porque agora sim está estruturado em legislação Está as mesmas obrigatoriedades As que mesmas, estavam né? na ISO, As mesmas boas práticas que a É. ISO nos trazia, hoje a gente tem elas como uma obrigatoriedade legal. Isso para nós foi um ganho muito legal, muito bom. Verdade. E ela pode ser uma baita de uma ferramenta, né? Uma grande ferramenta para vocês que estão começando. Segue aquilo ali. Obviamente que a norma ela não diz muito como fazer, assim como a ISO 45001 também. Ela diz você deve ter tal controle, mas ela não diz como fazer aquele controle, mas ela dá um norte para que você vá atrás de como eu posso colocar esse controle em prática. Então, tanto é que alguns pontos da NR1 lá fala que empresas, alguns itens, né, empresas que possuem sistema de gestão certificado estão isentos de realizar essa, né, enfim, esse item, porque um sistema de gestão integrado, um sistema de gestão de segurança, de certificado, ele já acaba contemplando aquilo ali. Tá? Então fica essa dica. Hoje a gente tem uma legislação que pode servir como base para que a gente faça essa gestão de SST, né, na prática. Sim. E aí agora, né, que entramos nessa parte de legislação, isso vai ser conteúdo para o nosso próximo vídeo, né? Então a gente vai falar no próximo vídeo sobre toda a questão de legislação e documentação que a gente precisa acompanhar. Então fiquem ligadinhos aí, né? Acompanhem os próximos episódios aí desta série e a gente vai trazer muito mais informação para vocês para dar todo esse suporte aí para quem está iniciando. Curtam, compartilhem, comentem, né? Deixem os seus comentários aqui, estão gostando, não estão gostando, que a gente ajusta aí e vai falando o que vocês querem ouvir, viu? Um abraço. Até a próxima, Até pessoal. a próxima, né? Tchau. Tchauzinho.